pessoal, vamos começar aí o curso de planta topográfica com drones. Essa é a parte introdutória do curso em que eu vou estar falando alguns conceitos que a gente vai precisar depois na prática, na hora de estar vetorizando as nossas feições e também fazendo aí o nosso produto cartográfico, né, que vai ser a nossa planta topográfica. Então, para iniciar, vamos começar falando de representação cartográfica. Na cartografia, a gente tem que o projeto ele está ligado com a apresentação gráfica da informação contida no mapa. E a função do mapa é comunicar esta informação de maneira efetiva ao usuário. O projeto cartográfico ele é efetivo quando permite que o leitor ganhe conhecimento de informação geográfica de forma rápida, correta e satisfatória. Então é muito importante a gente saber quem vai ser o usuário dessa representação cartográfica que a gente vai estar fazendo. É muito diferente você produzir uma representação cartográfica para um usuário que já tem conhecimento da área, um conhecimento técnico, do que aquele usuário que nunca teve ali um contato com aquilo que está sendo representado. Então, a gente tem que representar um mapa tanto da maneira para esse usuário que já teve esse contato, quanto o outro usuário que não teve ainda contato com aquilo que você está representando. Então, é muito importante você saber o que você vai querer com aquele mapa, né? Qual que é o objetivo do seu mapa, para que tudo que esteja presente no mapa esteja da melhor maneira possível, para que o usuário consiga extrair as suas informações de maneira rápida ali e que ele consiga entender o que está acontecendo. Então, a gente tem essa parte de especificar melhor alguns conceitos, como, por exemplo, o que é mapa, carta e planta. A gente tem que, na língua portuguesa, a gente acaba utilizando o mapa como sinônimo de carta e planta. Só que, na verdade, esses produtos cartográficos, eles não são a mesma coisa. Então, como que a gente pode diferenciar esses três tipos de representações cartográficas? Existem alguns parâmetros e alguns conceitos que eu vou estar falando para vocês que a gente vai poder distinguir cada um deles. Então, o primeiro parâmetro que a gente pode utilizar para fazer essa distinção é a escala de representação. A gente tem que, para representar qualquer feição ou área ou objeto da superfície terrestre em um produto cartográfico, é preciso inserir uma escala para fornecer a proporção ao usuário, né? Então, só relembrando o conceito de escala, escala é uma relação entre a dimensão do terreno na superfície física da Terra, o Dzão, e sua correspondente na imagem ou documento cartográfico, Dzinho. Essa é a famosa fórmula Dzinho sobre Dzão, da escala. Então, um conceito importante de escala que a gente vai precisar para estar distinguindo essas representações cartográficas é a relação de o que seria uma escala pequena, o que seria uma escala grande. Então, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem melhor o que seriam esses tipos de escala. Então, vamos considerar que eu tenho uma barra de chocolate e eu preciso dividir essa barra para 10 pessoas. Cada pessoa vai receber um pedaço considerável, certo? Agora imagina que eu tenho que dividir uma barra de chocolate para 100 pessoas. Esses pedaços de chocolates eles vão ficar menores, vão ficar bem pequenininho para cada pessoa, por causa que é uma barra para 100 pessoas. Então, se eu pegar uma barra e dividir para 1000 pessoas, o pedaço vai ser muito pequeno. Então, qual que é a analogia? Que quanto mais pessoas eu dividir essa barra, menor vai ser o pedacinho do chocolate, certo? Em comparação com aquela barra lá que eu dividi para 10 pessoas, esse pedaço para essas 10 pessoas é considerado grande se eu fosse comparar para essa barra que eu dividi para 1000 pessoas. Então, essa é a proporção que a gente utiliza para falar de escala grande e escala pequena. É como se o chocolate ele fosse ali a representação do nosso mapa e as pessoas fosse a representação da superfície física. Então, quanto maior o número de pessoas, que seria o nosso denominador da escala, menor vai ser a escala. E quanto menor o número que a gente colocar ali no denominador, quanto menor o número de pessoas, maior vai ser a escala. Então, a gente chama de escala pequena, associada ao produto cartográfico do mapa, escala média à carta e escala grande para as plantas. Então, vocês podem estar se perguntando, quais que são os números que a gente pode colocar aí para falar se uma escala é grande, é média ou pequena. Então, aqui a gente tem essa tabela que a gente pode utilizar
para estar fazendo essas associações, tá? Essa tabela, ela não se encontra em nenhuma normativa, não tem nenhuma norma ou especificação que diz exatamente o que é um mapa, o que é uma carta, o que é uma planta, mas a partir de profissionais que trabalham na área, foi possível desenvolver essas noções aí do que dessa associação aí, do que seria o mapa, a carta e a planta, tá? Então, olha aqui, o mapa, como eu disse, ele vai ser aquele que vai ter a escala pequena. Por quê? Porque o denominador da escala é muito grande. Então, por exemplo, o mapa é 1.250.000 ou um número maior do que isso. Para a carta, que seria a escala média, né, 100.000 a 25.000. E para a planta seria 10.000, 2.000 ou menor do que isso. Tudo bem? Além desse parâmetro, né, que a gente utilizou em relação à escala, existem outras características que também nos ajudam a distinguir o que seria a representação cartográfica. Então vamos começar aqui pelo mapa. O mapa ele é uma representação plana, né, com um eixo só x e y. Ele geralmente possui escala pequena, representando grandes áreas, que nem a gente acabou de comentar. E é uma área delimitada por acidentes naturais, como bacias, planaltos, chapadas, por rios e por divisa político-administrativas. O mapa ele é destinado a fins educativos, culturais, ilustrativos e também para planejamento e tomada de decisões. Então aqui ao lado a gente tem um mapa do Brasil, né, que está representando aqui as unidades federativas e os principais municípios. E a gente pode observar que ele é um produto pouco detalhado. E por que ele é pouco detalhado, né? Porque ele está representando uma área muito grande. Então, por essa relação, a gente já consegue aí achar alguns parâmetros para estar identificando isso daqui como um mapa. Agora a gente tem a relação aqui da carta, né? Também é uma representação plana. Geralmente, a escala é média ou grande. Os limites das folhas são constituídos por linhas convencionais. A avaliação precisa de direções, distância e localização de pontos, áreas e detalhes, e geralmente faz parte de um mapa. Então, por que a gente fala que geralmente faz parte de um mapa, né? Vou dar um exemplo para vocês, que o IBGE ele fez o mapeamento topográfico sistemático terrestre do Brasil. E como a gente mostrou ali, o Brasil ele é bem grande, né? Então, isso foi feito em várias escalas. O IBGE fez isso na escala 1 para 1 milhão, 1 para 250.000, 1 para 100.000, 1 para 50.000 e 1 para 25.000. Em todos esses casos, o que fez? Pegou o mapa e ele dividiu esse mapa em pequenos mapas. O que seriam esses pequenos mapas? Seriam as cartas, tudo bem? Então, essas cartas com essas escalas, elas constituem um mapa maior. Por isso que fala que a carta faz parte de um mapa. Aqui do lado eu tenho a representação da carta que pega aqui a cidade de Presidente Prudente. E a gente consegue ver aqui, ó, que esse é um produto que ele é muito mais detalhado do que o mapa, né? A gente consegue ver aqui, ó, as quadras de Presidente Prudente. A gente consegue ver aqui também curvas de nível, tem representações maiores, como também a gente consegue colocar uma quadrícula, né? Que nem a gente descreveu aqui do lado, localização de pontos. Então, essa é uma distinção maior aí que a gente consegue fazer. Por trás dessas cartas tem também uma base teórica para você conseguir entender como é que é a denominação dessas cartas, que eu posso estar deixando aqui no link dessa aula, para vocês saberem um pouquinho melhor, tá bom? E depois tem a planta, né, que também é uma representação plana. Ela é um caso particular da carta, geralmente em escala grande, maior quantidade de detalhes e geralmente utilizado para representar áreas pequenas. Então a gente percebe que aqui na planta a gente já chega num nível que a gente consegue enxergar as edificações. Diferente que no exemplo da carta anterior, que a gente viu que a gente conseguia ver somente as quadras, né, assim, de Presidente Prudente, aqui na planta a gente já consegue ver as edificações, consegue ver árvores e objetos que a gente consegue ver em uma representação de uma área menor, né, feita numa escala grande. Então, esse exemplo aqui, ele é uma planta de situação que é bastante utilizada em obras de engenharia e para atualização cadastral também, tá bom?
Então, pessoal, essa foi a parte das representações cartográficas, e a nossa próxima aula eu vou explicar melhor quais são os principais elementos de uma representação cartográfica.